A noite caía densa sobre o Hospital São Clemente, um prédio antigo que parecia guardar mais segredos do que pessoas. Nos corredores longos e vazios, o eco dos passos de Larissa ressoava como uma batida solitária em meio à escuridão. O cheiro de antisséptico misturava-se com o ar pesado e úmido, que carregava o frescor frio do ar-condicionado oscilante. Larissa sentia o cansaço que pesava nos seus ombros, fruto de meses de trabalho e noites mal dormidas. A ala de internação estava quase vazia devido às reformas, e o silêncio ali era tão profundo que o som das luzes fluorescentes piscando parecia gritar. Em alguns momentos, a eletricidade hesitava, causando apagões rápidos que deixavam o ambiente em breves momentos de penumbra. O sistema de interfone rangia com estática, chiando baixo como uma voz distante tentando se fazer ouvir, mas nenhum chamado real vinha das outras alas. Uma sensação estranha de que algo estava errado se espalhava pelo hospital, uma inquietação que não tinha nome, apenas presença. Ela precisava ir até o setor de esterilização no subsolo para buscar documentos urgentes. O elevador principal, moderno e confiável, estava em manutenção. O único acesso era por um elevador antigo, esquecido pela maioria dos funcionários, escondido no fundo de um corredor pouco iluminado. Ao abrir a porta daquele elevador de serviço, uma lufada de ar frio e úmido a atingiu, carregando cheiro de ferrugem e mofo impregnado nas paredes de metal descascado. O painel de controle era simples e desgastado, com botões que pareciam ter sido pressionados centenas de milhares de vezes. Entre os botões normais, um pequeno e sujo estava marcado com o número -9, quase invisível na penumbra da cabine. Larissa sentiu um arrepio correr pela espinha. Sua mão hesitou sobre o painel, sem tocar o botão proibido. Um silêncio pesado tomou conta do elevador, e o ar parecia tornar-se mais denso, como se ela estivesse respirando embaixo d'água. Sem aviso, as portas se fecharam com um rangido seco e lento. O elevador começou a descer, mas o movimento era diferente do usual, lento, cadenciado, como se cada centímetro fosse conquistado a duras penas. A luz dentro da cabine piscava, alternando entre brilho e escuridão, e o som mecânico do motor parecia um murmúrio sussurrante, carregado de vozes inaudíveis que se entrelaçavam na mente de Larissa. Ela apertou o botão de emergência, mas nada aconteceu. O painel perdeu todos os botões, exceto o obscuro -9 que começou a brilhar com uma luz vermelha fraca, pulsando como um coração. Quando as portas finalmente se abriram, Larissa sentiu o ar ao redor mudar. Ficou mais frio, mais pesado, como se o próprio hospital tivesse se transformado em algo vivo, respirando, observando. Ela estava em um lugar onde ninguém deveria estar. E a sensação de que algo a observava, a esperava, crescia a cada segundo. Assim que as portas do elevador se abriram, Larissa foi tomada por uma sensação desconcertante, como se tivesse atravessado um véu entre o mundo real e um lugar esquecido pelo tempo. O corredor à sua frente era estreito e escuro, as paredes encardidas cobertas por uma camada grossa de fuligem e mofo que denunciava décadas de abandono. O ar tinha um cheiro pesado, uma mistura sufocante de poeira antiga, ferrugem e algo mais profundo, um odor indefinível que parecia impregnado de tristeza e desespero. O silêncio era absoluto, mas não o silêncio confortável do vazio. Era um silêncio que apertava os ouvidos, fazendo cada pequeno som parecer um estrondo. As luzes fluorescentes, penduradas de forma precária no teto rachado, estavam acesas, porém lançavam uma luz fraca e trêmula, como se relutassem em iluminar aquele lugar esquecido. À medida que Larissa avançava, percebeu que não havia nenhuma porta ou saída à vista, apenas um corredor que parecia se estender infinitamente, encurvando-se para fora do seu campo de visão. De repente, um sussurro gelado atravessou o corredor. Era uma voz tão fraca que poderia ser confundida com o vento, mas o tom era claramente humano. Um lamento longo e lamentoso, como um pedido de ajuda preso entre as paredes mofadas. Larissa estremeceu e tentou apertar o botão para chamar o elevador de volta, mas o painel não respondia. O botão de emergência havia desaparecido, substituído por uma inscrição grotesca pintada com algo que parecia sangue seco. Esquecidos aqui ficam. O peso daquela frase encheu o ar ao redor dela, e a opressão cresceu, como se o próprio corredor quisesse prendê-la ali para sempre. Enquanto seus olhos se acostumavam à penumbra, ela notou sombras nas paredes, formas vagamente humanas que pareciam se mover apenas quando não estavam sendo observadas. O medo a fez acelerar o passo,
mas seus pés pareciam presos por algo invisível, tornando cada avanço uma batalha contra a própria ansiedade. O corredor parecia se estender para sempre, e com cada segundo que passava, os lamentos ficavam mais altos, mais urgentes. Larissa sentia como se um exército de almas esquecidas observasse cada movimento seu, esperando o momento certo para emergir das trevas. Ela percebeu que estava sozinha, mas nunca realmente sozinha. Larissa avançava com passos cautelosos pelo corredor úmido e escuro, o som abafado de suas botas ecoando contra as paredes de concreto que pareciam respirar uma história de sofrimento. A cada respiração, o ar frio entrava em seus pulmões como uma lâmina, deixando seu corpo inteiro tenso, alertando para um perigo invisível e iminente. Ela viu a porta semiaberta com mais nitidez. Um rangido surdo ecoou quando a porta se moveu, como se o próprio hospital respirasse, despertando de um sono profundo e sombrio. O ambiente atrás dela parecia ainda mais antigo, como um relicário congelado no tempo, onde o medo se impregnava em cada objeto e superfície. A sala de tratamento abandonada estava congelada em um passado que a modernidade do hospital tentava esconder. No centro, a velha cadeira de eletrochoque, corroída pela ferrugem, destacava-se como um altar macabro. Suas correias desgastadas pendiam, e a madeira rangia levemente com a brisa invisível que serpenteava pelo espaço. No chão, manchas escuras e irregulares sugeriam história de angústia e dor que a memória se recusava a apagar. Larissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se as paredes sussurrassem segredos horríveis, prendendo gritos silenciosos do passado. Os olhos vazios das fotos antigas a fitavam com um silêncio acusador. Cada rosto, pálido e desgastado, parecia conter uma história de sofrimento que ecoava naquele espaço esquecido. Era como se aquelas almas, capturadas na fotografia, clamassem por justiça, por uma voz, por reconhecimento. Os recortes de jornal, colados desordenadamente, traziam manchetes sombrias e faziam o coração de Larissa apertar. Mulher desaparece em elevador do hospital. Funcionário some sem deixar rastro em área de acesso restrito. Hospital nega existência de subsolo 9. Ela passou a ponta dos dedos pela superfície áspera dos recortes, sentindo o peso da verdade que ninguém queria confrontar. O silêncio da sala foi cortado por um leve som, quase imperceptível, um sussurro que vinha do corredor além da porta. Larissa se aproximou, o coração martelando no peito, e viu, pelo canto do olho, sombras tremeluzentes se alinhando. As silhuetas eram vagas, como fumaça tomando forma humana. Elas não se moviam, mas seus olhos invisíveis pareciam prender cada um de seus movimentos. O ar ao redor ficou mais pesado, como se o próprio espaço tentasse prendê-la ali, afundando-a na escuridão eterna. Ela tentou recuar, mas cada passo parecia levantar um eco que aumentava a tensão no ar. O medo tornou-se uma presença tangível, uma mão invisível apertando sua garganta. Larissa sabia que estava sendo observada, caçada por presenças que habitavam aquele andar esquecido, onde o tempo e a realidade se confundiam. Ela precisava sair dali, mas as sombras pareciam querer que ela ficasse para sempre. O silêncio do subsolo parecia mais pesado do que nunca, como se o próprio a tivesse se transformado em chumbo, dificultando cada respiração de Larissa. Ela mal podia ouvir seus próprios passos, abafados pelo som sutil, porém perturbador, do seu coração batendo acelerado. De repente, uma estática rouca começou a preencher o ambiente, vindo do sistema antigo de alto-falantes espalhados pelo hospital. Uma voz robótica, arrastada, emergiu do nada, quebrando o silêncio como uma ordem fatal. Paciente 412, retornar à cadeira. Paciente 412, contenção imediata. O tom carregava um desespero cruel, uma urgência mascarada por uma frieza mecânica, como se algo dentro daquele sistema estivesse preso em um ciclo interminável de tormento. As luzes começaram a piscar com violência, estalos e faíscas elétricas cortando o ar em padrões erráticos que faziam as sombras se contorcerem e se alongarem pelas paredes sujas e rachadas. Larissa congelou. O som de algo se movendo rapidamente nos corredores próximos fez seu corpo enrijecer. Um ruído seco, ossos estalando sobre o piso frio. Se aproximava. Ela correu, o medo alimentando suas pernas que pareciam querer ceder a qualquer momento. Encontrou uma sala trancada e, sem pensar, empurrou a porta enferrujada, fechando-a atrás de si com um baque ensurdecedor.
Seu coração parecia querer saltar do peito enquanto ela escutava do outro lado o som de unhas metálicas arranhando freneticamente a madeira da porta. Um sussurro macabro penetrava as frestas. Achei você. 412. Achei você. A voz parecia de uma criança, mas distorcida, grotesca, carregada de uma intenção sombria e impiedosa. Larissa tentou se controlar, inspirando fundo para acalmar a respiração trêmula. Cada segundo naquela sala parecia se esticar infinitamente, o medo pulsando em cada canto, preenchendo o espaço com uma energia sufocante. Ela sabia que não podia ficar ali para sempre, mas sair daquele esconderijo parecia igualmente aterrorizante. A voz no corredor parecia se multiplicar, sussurrando segredos antigos e promessas de agonia. Era como se o próprio hospital, aquele monstro velho cansado, tivesse aberto sua boca para devorá-la. Larissa não sabia quanto tempo havia passado desde que se trancara naquela sala. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, como o respiro contido de algo que se prepara para atacar. De repente, o som mecânico de um elevador se fez ouvir no final do corredor. Com passos trêmulos, ela seguiu o barulho, guiada por uma mistura de medo e esperança. Encontrou um elevador antigo, as portas ferrujadas entreabertas, o painel apagado, exceto por um símbolo estranho, um coração riscado em vermelho. Ela apertou o botão, que piscou incerto, quase zombeteiro, e as portas lentamente se fecharam. Dentro da cabine, a luz piscava e logo apagou. No espelho lateral, em vez do seu próprio reflexo, Larissa viu um grupo de figuras paradas atrás dela, pessoas com jalecos antigos, rostos pálidos, olhos vazios, que a observavam fixamente. O ar ficou gelado, pesado, sufocante. As paredes pareciam se fechar, e um sussurro baixo, quase um lamento, ecoou na cabine. Outro paciente a caminho do subsolo 9. A porta se fechou completamente, e o elevador começou a subir lentamente. Ou ao menos era o que parecia. O visor não mostrava nenhum número, apenas um vazio perturbador. O tempo se distorceu. A luz, a cor, o som, tudo desapareceu em um negro profundo e sem fim. E Larissa, como tantos antes dela, foi engolida pelo silêncio eterno daquele subsolo que nunca existiu. Diego estacionou o carro em frente ao Hospital Infantil Dr. Breno Andrade quando o céu começava a escurecer. A névoa densa que envolvia o prédio parecia envolver tudo em um manto de silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado ali. O sol mal conseguia romper aquela camada espessa de neblina, e as árvores ao redor balançavam lentamente com o vento gelado da tarde que se aproximava. O prédio, apesar dos avisos espalhados pela área, parecia intacto, sua fachada antiga ainda impondo respeito, quase desafiando a ideia de abandono. Placas desgastadas alertavam sobre perigo, edifício instável. Mas Diego não via sinais claros de deterioração externa, apenas um silêncio estranho que pesava no ar. Ele fechou a porta do carro, sentindo o frio invadir seus ossos, e segurou firme a lanterna, o microfone direcional e o gravador pendurados no pescoço. Com passos cuidadosos, cruzou o portão enferrujado, entrando no terreno proibido. Cada passo ecoava pelo chão de concreto, um som que parecia gritar naquela quietude opressora. O ar estava parado, sem o habitual canto dos pássaros ou ruído distante da cidade. Era como se a vida tivesse sido sugada daquele lugar. A sensação de estar sendo observado crescia a cada instante, e Diego engoliu em seco, forçando-se a continuar. Ele entrou pelo grande portão principal, as portas rangendo ao abrir. O corredor à sua frente era longo, iluminado por uma fraca luz que tremulava no teto alto. O cheiro de mofo e desuso preenchia o ambiente, junto com o eco sutil dos seus próprios passos. Em cada canto, as paredes descascadas contavam histórias esquecidas, mistérios que pareciam dormitar na penumbra. Diego ligou a lanterna e o microfone, pronto para captar qualquer som estranho. Sabia que muitos haviam tentado registrar algo inexplicável ali, mas poucos tinham coragem de chegar perto do segundo andar, onde o antigo berçário permanecia lacrado e envolto em rumores sombrios. O tempo parecia esticar, cada segundo ganhando peso, enquanto ele se preparava para subir. Diego subiu as escadas rangentes do hospital com passos cautelosos. Cada degrau emitia um som surdo e ameaçador, ecoando pelas paredes que pareciam absorver até o menor ruído.
O ar no segundo andar tinha uma densidade quase palpável, como se o próprio tempo tivesse desacelerado ali, preso em um pesadelo congelado. As luzes fracas do corredor tremeluziam, lançando sombras que dançavam lentamente nas paredes descascadas e manchadas pela umidade. Um cheiro forte de mofo e plástico antigo invadia suas narinas, e a sensação de abandono se misturava com algo mais sombrio, uma presença silenciosa e inquietante que parecia observar cada movimento seu. Quando Diego ligou o gravador e o microfone direcional, um silêncio quase absoluto tomou conta, esmagando qualquer som natural. Mas então, de repente, um ruído agudo e constante começou a preencher o ar, um choro abafado, como o pranto distante de um recém-nascido, persistente e insistente. Ele congelou, o coração acelerando de um modo que fazia o peito doer. O choro não tinha uma origem clara, parecia se espalhar invisivelmente pelo corredor, atravessando paredes e portas fechadas. Diego olhou para os lados, buscando alguma pista, mas só encontrou vazio e a penumbra ao seu redor. O som parecia crescer em intensidade, como se estivesse se aproximando dele, ou talvez chamando. Era um chamado desesperado, um lamento que vibrava nas fibras do seu corpo, despertando uma mistura de medo e uma estranha compaixão. Avançando com a lanterna, ele chegou a uma sala repleta de incubadoras antigas, cobertas de poeira e teias. O ambiente era quase sagrado em sua tristeza. A luz morna do fim da tarde entrava pelas janelas empoeiradas, projetando sombras alongadas sobre os equipamentos envelhecidos. As etiquetas amarelas e desgastadas nas incubadoras chamaram sua atenção. Nomes infantis cuidadosamente escritos: Pedro, Ana, Lucas, todos com a mesma data, marcada em 4 de outubro de 1994. Era como se aquele instante tivesse sido eternizado, congelado no tempo, em um silêncio sepulcral. Diego sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu que o choro agora não vinha apenas do microfone, mas parecia estar em toda parte ao seu redor, ecoando por paredes e teto, envolvendo uma aura fria e opressiva. Seus passos ficaram lentos, pesados, como se algo invisível se agarrasse às suas pernas, puxando para dentro daquele corredor esquecido. O som do choro aumentava, se tornando um coro angustiante de pequenas vozes presas em um espaço onde não deveriam mais existir. Ele se virou para olhar o corredor atrás de si e teve a sensação nítida de que não estava sozinho. Um arrepio intenso tomou conta do seu corpo, como se olhos invisíveis o observassem desde as sombras. Com o peito apertado e a respiração acelerada, Diego sabia que estava a um passo de entrar no berçário lacrado, o lugar onde o tempo e a dor haviam se recusado a partir. Diego parou diante de uma porta pesada de metal, corroída pelo tempo, trancada com correntes ferrujadas que rangiam levemente a balançar com o vento que entrava por frestas invisíveis. O cheiro de ferro oxidado e mofo era forte ali, quase palpável, como se impregnasse as paredes e o ar ao redor. Ele estendeu a mão trêmula e tocou a superfície fria da porta. Surpreendentemente, sentiu um calor estranho, um calor que não combinava com o ambiente decadente do hospital. Era como se algo vivo, pulsante, estivesse do outro lado, operando, ativo apesar da aparência de abandono. O som abafado do choro não só continuava, como agora ecoava em múltiplas vozes, uma cacofonia angustiante que parecia preencher cada centímetro daquele corredor. Diego encostou o gravador na fresta da porta, tentando captar o máximo daquele som perturbador. Vários choros de recém-nascidos se misturavam, entrelaçados, impossíveis de ignorar. Entre os sons, Diego percebeu passos suaves, quase silenciosos, que pareciam deslizar sobre o piso de borracha antiga, como uma enfermeira andando com cuidado para não despertar os pequenos. Uma voz feminina, doce e quase hipnótica, entoava um canto sussurrado, uma melodia macabra. Hora do banho. Meus amores, hora do banho. Diego estremeceu. O som penetrava seus ossos, trazendo uma sensação de conforto distorcido e medo puro ao mesmo tempo. Ele deu um passo para trás, querendo fugir, mas seus olhos foram atraídos para o movimento súbito de uma das incubadoras atrás dele, que, para seu horror, começou a ligar sozinha, as luzes piscando suavemente enquanto um ventilador antigo começava a funcionar. O ambiente inteiro parecia ganhar vida, como se o hospital rejeitasse seu estado de abandono e clamasse por algo que nunca foi deixado para trás. A porta trancada parecia ser limiar entre o mundo dos vivos e um lugar onde o tempo se fragmentara em sofrimento e espera. Diego sentiu a respiração acelerar, um suor frio escorrendo pela nuca.
Ele sabia que ali dentro não estavam apenas memórias, mas uma presença que recusava partir. O hospital não era apenas um prédio esquecido, era um santuário para dores presas, onde vozes de inocência choravam eternamente. Assim que Diego percebeu a intensificação do choro, uma inquietação profunda tomou conta dele. As luzes do segundo andar começaram a oscilar com uma frequência irregular, lançando sombras que se contorciam como serpentes nas paredes achadas, como se o próprio hospital estivesse respirando de forma errática, prestes a sufocar. O chiado do rádio em sua mão tornou-se um zumbido ensurdecedor, interferindo em sua capacidade de raciocínio. Parecia mais do que um aparelho comum tentando sintonizar. Era como se estivesse captando vozes distantes, ecos de gritos abafados, lamentos de um passado que insistia em não morrer. O frio súbito invadiu o corredor como uma mão invisível, congelando a pele de Diego e fazendo seus músculos se contraírem alerta. A atmosfera ficou espessa, quase sufocante. Cada fôlego que ele dava soava pesado, como se respirasse água contaminada. As incubadoras começaram a vibrar de forma errática, produzindo estalos e rangidos metálicos que reverberavam na escuridão como um ritual macabro. O chão sob seus pés parecia pulsar, e ele sentiu uma vibração sutil, um tremor crescente, como se o próprio prédio estivesse despertando de um sono profundo e maligno. Com o medo crescente, Diego se aproximou da pequena janela que permitia olhar para dentro do berçário trancado. Ali, diante de seus olhos, as sombras tomavam forma e se moviam com uma lentidão perturbadora. Silhuetas delgadas, distorcidas, quase translúcidas, agitavam-se em movimentos entrecortados, como se estivessem presas em um ciclo interminável de dor e espera. No meio daquela dança sombria, uma figura maior se destacou. Vestida com um vestido antigo e desbotado, ela caminhava lentamente, passando de berço em berço, seu passo arrastado ecoando como um sussurro macabro. O rosto estava oculto por uma máscara antiga de parto, marcada por manchas que lembravam sangue seco, um símbolo horrendo de sofrimento e abandono. Quando a figura virou a cabeça em direção à janela, Diego sentiu um frio cortante que parecia perfurar sua alma. Mesmo com o vidro entre eles, um hálito pútrido gelado soprou contra seu rosto, como se a entidade estivesse ali, muito próxima, estendendo seus dedos invisíveis para alcançá-lo. Seus olhos se arregalaram. A sensação de estar sendo observado, julgado e condenado tornou-se esmagadora. O coro de choros agora preenchia o ar como uma avalanche de dor congelada no tempo, um lamento interminável que reverberava por cada parede, por cada centímetro daquele lugar maldito. O chão vibrou mais forte, um tremor baixo que parecia querer quebrar tudo ao redor. Diego cambaleou para trás, sentindo que o peso daquelas presenças puxava para dentro daquele pesadelo silencioso. O medo se instalou em seu corpo como uma prisão invisível, mas, apesar do pavor que o dominava, a vontade de escapar e voltar à segurança do mundo real crescia com força total. Com passos lentos, pesados, ele virou as costas para o berçário amaldiçoado, sabendo que cada segundo ali poderia ser o último. Diego saiu correndo pelo corredor, seus passos ecoando como tiros em um espaço que parecia não ter fim. O choro dos bebês continuava a persegui-lo, agora misturado a sussurros quase inaudíveis que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Cada respiração era pesada, cada batida do coração tambor que anunciava o perigo iminente. As luzes piscavam com mais violência, lançando flechas que revelavam por segundos figuras distorcidas nas paredes, sombras de crianças que nunca tiveram chance de crescer. O hospital parecia vivo, como se o próprio prédio respirasse, pulsasse e tentasse prendê-lo para sempre naquele ciclo de dor e desespero. Diego alcançou as escadas e desceu 2 andares num salto apressado, sentindo atrás de si uma pressão crescente, como se algo invisível estivesse prestes a tocá-lo. Seu peito queimava, e o suor escorria por sua testa, mas ele não ousava olhar para trás. Ao chegar na saída, um frio súbito paralisou-o por um instante. Olhou para o bolso e sentiu o gravador, quente vibrando como se tivesse vida própria. Ele o tirou e, com mãos trêmulas, apertou o play para conferir a gravação uma última vez. O choro que antes soava distante e abafado agora preenchia todo o espaço sonoro, como se estivesse dentro da sua cabeça. Mas então, um novo som emergiu, uma voz sussurrante, quase inaudível, mas carregada de uma ameaça silenciosa. Eles ainda não nasceram. A voz se repetia, cada vez mais próxima, mais intensa, como se estivesse entrando em sua mente, arrancando sua sanidade aos poucos.
De repente, o arquivo se corrompeu. A tela do gravador ficou preta e nenhum programa conseguia mais abrir aquele áudio. Era como se o próprio registro tivesse sido amaldiçoado, proibido de existir. Nos dias que se seguiram, Diego foi encontrado desorientado, vagando perto do hospital, murmurando palavras desconexas. Alguém está cuidando deles. Alguém que nunca saiu do plantão. Desde então, ninguém mais conseguiu entrar no Hospital Dr. Breno Andrade sem sentir o peso daquele choro distante e a presença invisível de quem nunca foi embora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!